Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda semana de abril. Olha só, semana passada a gente falou dos negros no Brasil, da escravidão cruel. E os vestígios dela você sente até hoje, não só no Brasil, né? Todos os lugares aí do mundo existe. Mas Brasil, infelizmente, a gente sente ela no cotidiano, né? Ou no dia a dia da gente. É só vocês saírem à rua e perceberem se vocês acompanham noticiários, novelas, filmes, né? Os negros são minoria mesmo. A maioria dos negros estão em situação de vida inferior aos dos brancos. E a maioria de presidiários são negros também. Então, isso não é porque eles nascem bandidos, a gente tem que começar a refletir segundo ano, que não é porque o negro, porque nasce negro, já nasce mau caráter e bandido. A maioria dos negros passa por essa situação porque a condição de vida dele muitas vezes o leva por caminhos distorcidos. Por quê? Porque a sociedade cria isso, o governo, a gestão do nosso país, cria uma sociedade carente de recursos de todos os níveis. Carente de recursos financeiros. Nosso salário é baixo, quem ganha um salário mínimo tem extremas dificuldades, né? É difícil você convencer um empresário que um negro pode ter o mesmo potencial que um branco. Ou, se não vem ao caso, mas vale a pena dizer, se estiver uma mulher e um homem, normalmente ele vai contratar o homem. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade ainda preconceituosa. Não se mede por qualidade a pessoa, pelo que ela é capaz, se mede pela aparência, pela descendência, por coisas terríveis, né? Muitas vezes um negro pode ser bem melhor que eu, com certeza, com certeza. E existem brancos no governo muito cruéis, tá? Porque lá são a maioria brancos. Então vale a pena repensar essas coisas. Então hoje o que eu queria dizer, dar mais ênfase, lá da época da escravidão, a partir de 1530, como eu disse, né, que começa a cana-de-açúcar, que tem grande valor comercial. Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor essa questão da cana-do-açúcar, mas enfim, foi ali que se precisou de uma mão de obra mais pesada. Na África, as pessoas, os negros, já trabalhavam de uma maneira acostumados a trabalhar e serem escravos, né? Porque lá já havia escravidão entre eles, como eu já disse. Então, o que eu queria enfatizar hoje era a travessia no oceano, numa época em que não existia avião e que o navio não era um navio cruzeiro, que nem você vê hoje na televisão. Eram caravelas, eu mostro alguma imagem para vocês aí, extremamente complexas de ruim, no sentido ruim. Então você imagina, eu começo por dizer para vocês assim, o básico da vida é a água. Quando você atravessa o oceano, é água salgada. Se você tomar água salgada, você morre. Seu organismo não aguenta tomar água salgada. Vocês sabiam disso? Seus rins não suportam, você vai morrer. Tá. Aí você tem... você leva em barris de madeira essa água durante toda a travessia, que podia durar 2, 3 meses. Porque você não tinha motores, você tinha remos e vento. Quando você não tinha vento para empurrar a vela, né? O vento empurra a vela. Quando você não tinha isso, você tinha que ter as pessoas que remavam em alto mar mesmo. Agora você imagina, você pega um copo de água, pensa bem. Você pega um copo de água na sua casa e deixa lá 3, 4 dias em cima de uma mesa lá e vai tomar aquela água? Você tem coragem? Você já sente que a água está até gosmenta, né? Se você fazer essa experiência. Então, eles tomavam a mesma água durante meses. Porque enquanto eles estavam beirando a costa ali, tinha ilha para abastecer e tal. Mas depois não tem mais nada no meio do oceano.
Você tem que atravessar meses, mais de mês aquilo lá. E comida? De repente tinha um peixe lá que eles pescavam, mas eles tinham que levar. Se você lê, tem o hábito da leitura, lê romances antigos ou os livros de história, você vai ver que eles carregavam nesses navios galinhas vivas, porque se você matasse ela apodrecia. Você levava cabra para ter leite, viva. Hoje você leva tudo embaladinho, você tem gelo, você tem água potável em qualquer embarcação. Você imagina como que era a vida. Aí eles transportavam muitos negros. Vocês vão ter aí algumas imagens. Que nem sardinha em lata, literalmente. Nus, ou seja, pelados. Eles faziam cocô, xixi, tudo ali. E morriam que nem mosca. Porque se desse uma infecção em alguém, uma doença em alguém que passasse para os outros, morria um monte. Eles iam jogando no mar. Então eu passei para você aí também um trechinho do filme chamado Amistad. Amistad. Seria amizade, né, em espanhol. Mas ele chama Amistad. Vale a pena assistir esse filme para vocês verem cenas que, para a gente entender o motivo desses preconceitos, dessas situações que a gente vive hoje. Esse filme é extremamente importante que vocês assistam. Vocês estão presos em casa? Vai assistir um filme bom. Vai aprender a assistir coisas que te enriquecem. E Amistad é um filme muito bom. Eu pus um trecho aí para vocês, tá? No fim do tráfico negreiro. É uma situação no fim do tráfico negreiro. Então, vocês imaginem a situação. Crianças, adultos, homens, mulheres, todos misturados ali, literalmente, pior que bicho, pior, com certeza pior. E para vocês entenderem a nossa situação de hoje. Você só vai entender bem o que se passa hoje se você entender de onde vêm as nossas raízes. Porque a maioria do nosso povo descende de africanos. Estamos no Brasil. E veio muito, muito, infinitamente milhões negros e muito, muito, infinitamente menos portugueses e espanhóis para o Brasil. Tá bom? Então, pensem sobre isso. E no fim das contas, todos temos origem africana. Os primeiros homens não foram da África. Alguns clarearam como eu pelo passar do tempo, por condições climáticas, etc. e tal. Mas todos viemos da África. Beijo. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, tá bom? Estou sempre, sempre à disposição de vocês. Beijo, obrigada.